O fim da cultura woke pode ser pior do que você imagina. Hoje a gente vai analisar como o fim supremo da cultura woke pode afetar diretamente a sua vida e como o mundo vai ser pós extinção da cultura woke, vamos dizer assim. Primeiro, o que é cultura woke? Para você que é leigo, para você que é maluco, que você não sabe de nada. Basicamente é simples. A cultura woke é um movimento de esquerda. É um símbolo, é uma palavra que designa movimentos de esquerda, movimentos sociais, movimentos populistas. E nisso a gente pode dizer que começou em 2012, quando começou a falar sobre woke. Ou seja, é basicamente uma abreviação de falar sou de esquerda. Sou adepto à cultura woke, é mesmo que você está dizendo sou esquerda. Tem problema nisso? Até então, não. Cada um tem liberdade de expressão, cada um pode pensar da forma que quiser e como ele acha que o mundo deveria ser, conforme não tenha nenhum crime imputado em cima disso, né? Obviamente. Nisso que eu quero salientar com vocês é o que? Hoje, na atualidade, foi totalmente extinto das empresas. Não todas, obviamente, mas as empresas que antes eram totalmente adeptas à cultura woke simplesmente desistiram e não são absolutamente nada a favor hoje em dia. Só que aí, cara, isso aí tem viés político, obviamente, eu já vou chegar nisso aí e eu vou explicar, na minha opinião, como é que isso começou. Antigamente, a gente pode falar que em 2012 até 2015 ninguém levava a cultura woke a sério. Tanto é que as pessoas lá da época do Facebook, no início da internet realmente, viam críticas, viam sugestões de como o mundo deveria ser através de memes woke. Todo mundo tirava onda. Ninguém conseguia levar a sério. Tanto é que esse aspecto de menina com cabelo colorido e pelo no sovaco, na federal ainda mais, isso aí virou aspecto de meme, pra você ter ideia. Porque a cultura woke ninguém conseguia levar a sério. Ainda mais na época que o Brasil vivia, por exemplo, a gente tá falando em nível mundial, mas um exemplo do Brasil é que na época que o PT estava, que roubava como nunca roubou, e o povo era indignado, porque hoje o povo é curvador, mas na época que o povo era indignado, quando via meme e algo relacionado à cultura woke, a única coisa que a gente conseguia fazer era rir ou ficar puto com isso. Só que isso foi mudando com o tempo. Porque quando a gente fala em nível global, não tem como a gente não falar dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos essa brincadeira começou, eu diria, que em 2017. Mais semelhante também com o Brasil, porque quando o Bolsonaro foi eleito, a esquerda se revoltou, a esquerda ficava louca quando ele falava os absurdos que ele dizia, e isso só fortalecia a cultura woke, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Porém, nos Estados Unidos é um nível muito maior, tanto é que ele afeta o mundo. E não bastando também nos Estados Unidos, isso chega na Europa. Só que a grande questão é, esse movimento foi se fortalecendo ao ponto de presidentes adeptos à cultura woke se estabeleceram no poder. E aí o que fudeu tudo, na minha opinião? Porque não basta um governo ser adepto a esse tipo de cultura, porque é normal, se você for um presidente de esquerda, você vai fazer o quê? Você vai ser bolsonarista? Jamais. Você vai ser adepto à cultura woke. E aí, o problema não é esse, o problema é as empresas oportunistas que também pensaram nisso, se adequaram 100% à cultura woke. Quantos filmes ridículos você viu nos últimos tempos, onde literalmente tiravam o protagonista, por exemplo, o protagonista era uma mulher branca hétero. Aí, do nada, virou lésbica e negra ao mesmo tempo. O que é isso? Tipo, pra que você mudar esse ponto? Entendeu? Não é questão de mudança de ser lésbica e preto que é ruim, mas isso muda literalmente todo o conceito do filme, e isso foi feito justamente para se adequar à cultura woke. E a gente não fala isso só em cinemas ou filmes e seriados. A gente fala também em empresas realmente. A gente fala que, por exemplo, a Amazon, a Apple, a própria Meta, Google, todas 100% adeptas à cultura woke. E aí, uma coisa muito interessante é que o mundo ficou revoltado com isso, tá?
Não foi só os Estados Unidos, não foi só a Europa. O mundo está se revoltando com isso. E no Brasil isso está chegando. Mas ainda não chegou como já chegou na Europa ou como chegou lá nos Estados Unidos. É de um absurdo que você pensa que, cara, cultura woke é o extremo. Ser sincero, é bom ou ruim? É ruim. Tudo que é o extremo é ruim. Só que a grande questão é, a cultura woke foi tão imposta a goela abaixo, foi tão aplicada na vida das pessoas, onde as pessoas não, onde olhava tinha cultura woke. As pessoas se revoltaram com isso. E o medo é as pessoas não encontrarem um equilíbrio. O ser humano é assim, não tem muito o que dizer, ele não gosta de equilíbrio. É tudo ou nada. E se antes era 100% cultura woke, pode ser 100% movimento conservador. E, cara, não sou a favor, não acredito em movimento 100% conservador, acredito que o mundo não é estático e o mundo muda. Porém, os conceitos e princípios que são eternos não devem ser alterados. Mas, uma coisa é você pensar assim e outra coisa é você ser naísta. Raísta. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Na Inglaterra, para você ter uma ideia, o nome que mais foi colocado em bebês na Inglaterra foi Mohammed. Mohamed. O inglês bota esse nome para criança? Não bota, irmão. Não bota. E aí você pensa, o cara que é, vamos supor, o bolsonarista da Inglaterra, já tá puto com a cultura woke, que já foi colocado goela abaixo dele. Quando ele vê uma situação dessa, o que você acha que ele vai pensar? Pense, logicamente, um bolsonarista na Inglaterra. É a mesma coisa de colocar, por exemplo, se no Brasil, se chegar lá no sul, no Santa Catarina, e o nome mais colocado é Maduro, por exemplo, na Venezuela. Imagine como é que os sulistas bolsonaristas iam se sentir. Eles iriam querer a eliminação total desses povos. Não tem muito o que dizer, cara. Não tem muito o que dizer. A chance é muito alta disso acontecer. Eu tenho medo disso. Medo demais. Porque, cara, no fim todo mundo é ser humano, mano. No fim todo mundo é ser humano, todo mundo morre do mesmo jeito que nasce. Então não adianta você ter esse tipo de preconceito, esse tipo de cultura racial. Que eu diria que isso é muito provocado, cara. Quando vocês estão escutando essa zoada, mas enfim, vamos ignorar isso. Enfim, meu medo máximo é que isso se torne comum ao ponto de ser planetário. No momento, tá muito forte na Europa, porque é o que estão sendo mais afetados, entendeu? Lá a galera tá puta com a cultura woke, que não aguenta mais isso aí, e já tá vindo tanto estrangeiro que literalmente eles estão perdendo toda a nacionalidade deles. Isso é culpa deles? Não, isso é culpa do Estado, que tudo tá envolvido com relação a esse. Cara, quando o Estado quer, ele faz. Então, se isso tá acontecendo, ou é ineficiência estatal, ou é ausência de poder. E isso não está acontecendo no Brasil ainda, porque estamos com um presidente da cultura woke. E isso ainda vai mudar, cara. Pode ter certeza que não vai ser esquerda que vai dominar esse país na próxima eleição. Pode ter certeza que vai ser a direita que vai entrar com força, assim como entrou lá nos Estados Unidos. E um grande problema também lá é que vocês lembram daquela lei que literalmente permite você roubar um estabelecimento se o produto que você não roubou não ultrapasse $1.000? Veja os vídeos, veja os highlights. Você vê alguma pessoa branca fazendo isso? É só negro, irmão. E aí tem duas opções. Tem a opção sombria e tem a opção lógica. A opção lógica é que, cara, você vai prender um cara porque roubou $1.000, $1.000 é nada. Muito pior você colocar um bandido desse ao lado de um bandido muito pior, que esse bandido muito pior vai acabar com a mente desse aqui. Mas a outra é, será que não foi de propósito? Será que não foi de propósito? Uma coisa é você, por exemplo, tá olhando pro céu,
Toda vez que você olhar para o céu, a chance dele ser azul é o quê? 100%. Agora, toda vez que você olhar um vídeo de um bandido, toda vez que você olhar um vídeo de alguém assaltando, se todo mundo for negro, o que você vai idealizar? Que negro é bandido. E não é a realidade isso. Só que a maioria da população não pensa, velho. É um negócio que é irritante, é revoltante. E não pensa porque o Estado não quer que você pense, cara. Ele quer que você pense conforme ele quer. É um controle de narrativas. E esse é o meu medo principal. O meu medo é a gente sair da cultura woke extrema e a gente entrar na cultura direita extrema, que é a volta do bolsonarismo, sendo que muito pior. Entendeu? Quando o Bolsonaro estava no governo, nem se compara, pô. Tranquilo. Muito melhor do que está hoje em dia. Mas não quer dizer que ele entrando novamente vai melhorar. A chance de piorar é enorme. Do mesmo jeito que não era incrível como era na época. Só é melhor do que é hoje. Porque também, né? Não tem nem o que dizer. É isso, pessoal. Meu medo é a gente sair da cultura woke extrema e vir para um movimento de direita extrema. Parece que o mundo não consegue encontrar um equilíbrio. Não existe o meio termo. É isso ou aquilo. E isso, cara, é um prejudicial enorme para a sociedade e pelo mundo todo. Por enquanto, só na Europa, nos Estados Unidos. Em breve você vai chegar no Brasil e com força, pode ter certeza, porque até os argentinos estão vindo para o Brasil comprar, porque na opinião deles tá barato. Aqueles argentinos que dolarizaram seu patrimônio estão vindo para o Brasil e parece que está tudo em promoção. Afinal, eles ganham em moeda forte, o real não vale nada hoje em dia, e aí fica esse movimento capaz dos argentinos começarem a morar aqui e a doideira vai ficar grande, tá? A doideira vai ficar grande, tá só começando. Quero saber a opinião de vocês, o que você acha desse assunto. Vamos torcer, né? Vamos tentar abrir os olhos das pessoas para elas começarem a pensar por conta própria e não pensarem por ideologia ou pensamento político. Tamo junto, se inscreve, dá um like, fortalece aí.